Seja bem-vindo ao canal. Nesse conteúdo nós vamos falar de Auren Energia, entender o potencial que a companhia tem, né? Temos informações importantes, a companhia vem avançando forte em linhas importantes, é isso que nós vamos compreender. E também parcerias, né? Tivemos agora no início de março, a companhia fechando parcerias aí importantes que podem gerar bilhões aí para a empresa em geração de energia ao longo do tempo. A gente vai compreender tudo isso e muito mais. Mas antes disso, já deixa o seu like, deixa também o seu comentário se você tem as ações de Auren. Tenho Auren Energia, Thiago? Não tenho, já vendi, estou analisando a companhia. Deixa nos comentários para eu conhecer um pouco mais sobre você. A gente vai começar aqui falando do acordo, né? Tivemos aqui o Equinix, que é uma das líderes globais hoje, quando nós falamos de data center, a empresa tem aí a parte global de infraestrutura digital, né, operando mais de 200 data center em 6 continentes, ou seja, uma gigante realmente de data center, e ela está chegando agora no Brasil. Ela fechou um acordo agora recente, no início de março, com a Auren Energia, né, para garantir a parte de energia renovável e as expansão de data center no Brasil. A gente está falando há um bom tempo já, a Auren Energia, assim como o CEMIG, estão conectadas muito, né, com esse crescimento de data center que deve gerar para as empresas bilhões aí nos próximos anos, ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais parcerias elas vão fechando, mais elas conseguem ampliar a sua carga, né, de produção e, consequentemente, ali ampliar sua receita com as vendas. Inclusive, a gente vai ver que as vendas de Auren Energia vêm aumentando, né, ao longo do tempo. Inclusive, para 2025, aí tivemos ganhos interessantes. Ela divulgou o fechamento do ano fiscal, e essa parceria aqui de Auren com certeza vai trazer bons resultados para a companhia. Só para a gente entender um pouquinho aqui da Equinix, ela é negociada na Bolsa Americana, ó, as ações da empresa líder global aqui na faixa de 937 dólares, né? Então você vê aqui o potencial realmente que os data center têm, e aqui a empresa é uma prova disso. E agora ela está chegando no Brasil buscando parcerias, e a Auren foi uma das escolhidas aí para ela garantir ali a produção de energia para esses complexos de data center no Brasil. Então, uma excelente notícia para quem estava esperando aí. A gente fala muito de CEMIG, né, que já está buscando parcerias em data center, e a Auren consegue também chegar nesse mercado, que é um mercado promissor de geração e venda, né, de energia. Seguindo aqui, a gente começa a entender um pouco mais da Auren. Ela divulgou o desempenho do quarto TRI 2025, fechamento. A gente vai ver alguns destaques importantes. O que chama atenção aqui é o crescimento da disponibilidade dos ativos, né, que ela adquiriu recentemente, principalmente ali da AS Brasil. Então você vê o crescimento da disponibilidade de 2024 para fechamento de 2025, vem avançando, ou seja, mais capacidade produtiva, e agora para atender também essas parcerias com data center. Importante a Auren manter esses bons níveis de disponibilidade aqui dos seus ativos. Outro ponto importante é o crescimento, né, da receita. O quarto TRI, a companhia entregou aqui 3,8 bilhões de receita líquida, avançando. E o destaque está aqui, ó, comercialização, que envolve também ali os data centers, né? Então, quanto maior o nível de comercialização, principalmente nessas parcerias com data center, vai aumentar a comercialização aqui de Auren, né? Chegou aqui a quase 3 bilhões no trimestre, tá? E no ano, quando a gente compara, ó, 2024 com 2025, só a comercialização cresceu 30%. Então você vê aqui um grande potencial nessa parte de parcerias de comercialização da Auren. Chegou a 9,2 bilhões no ano, quando você compara com 2024, crescendo 30%. E a receita total cresceu também, chegou a 13 bilhões 177 milhões, avançando 17%. O lucro líquido ainda de Auren a gente não olha muito por causa das dívidas, né? Então você tem aqui, ó, fluxo de caixa também, e o lucro líquido ainda tende a crescer, porque nesse momento a questão da dívida pesa muito no desempenho financeiro final ali da companhia. Mas há linhas de receita que é importante você ver crescimentos interessantes, principalmente na comercialização, que deve ser o carro-chefe da companhia aí nos próximos anos. Quando a gente olha hoje aqui o detalhe das vendas de energia,
sem contar ainda com essas parcerias que vai começar agora em 2026 de data center, você tem aqui as vendas de energia que avançaram, né? Chegaram aqui ó, no fechamento de 2025 a mais de 15 bilhões de reais, avançando à frente de 2024, que foi de 9,3 bi. Então você tem um ganho muito expressivo ó, de um ano para o outro de crescimento nas vendas de energia que a companhia tem. Então, quanto maior as parcerias que ela vai realizando, mais vai crescer isso aqui, vai refletir na receita e, consequentemente, ela tendo a diminuição ali, a amortização da dívida, vai refletir em mais lucro líquido aqui para a companhia. Então a Auren está no caminho certo. Nesse momento aí, a parte dela que é parcerias, buscar novas soluções, está avançando e você tem aqui o resultado, ó, 15 bilhões só em vendas de energia em 2025. Falando agora um pouco do ponto de atenção, a gente tem aqui o fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida deu uma diminuída, ou seja, ela está usando dinheiro para fazer o pagamento de dívidas. A dívida líquida ficou na faixa de 4,8 no fechamento, mesmo assim em níveis elevados ainda. Então, a dívida é uma preocupação. A gente vai ver o indexador da dívida aqui, ó, quando você olha o detalhe, o indexador que fechou, ó, dezembro de 2025, a dívida bruta chegou a mais de 24 bilhões de reais, tá? Quando você compara com 2024, a média, né, ó, tá quase 7 anos aqui que ela vai ter para amortizar essa dívida. Então você vê que a Auren é um case de longo prazo, não adianta esperar agora grandes dividendos, ela tem que resolver isso daqui. E o que chama muita atenção é isso daqui, o custo, né, médio da dívida, ó, é o CDI, que é ali os juros de dívida, né, curva de juros, CDI, e menos 2,8% ao ano. Ou seja, CDI mais 2,8% ao ano é uma carga bem alta, né? Ou seja, se tiver a curva de juros aumentando, vai impactar aqui, com certeza, a parte do pagamento, né, de juros da companhia. Então é importante você ver que o cenário global tende a ter uma inflação maior nos próximos meses devido às questões das commodities, né, petróleo. Se aumentar a curva de juros, que é o CDI, vai impactar aqui com certeza no pagamento de juros, tá? De dívida de Auren. Quando a gente olha aqui o detalhe, ó, aqui a parte mais do pagamento de dívidas, né? Então você tem aqui nessa linha aqui, ó, juros de empréstimos e financiamentos de debêntures, saiu aí de 787 milhões, aqui é o consolidado, né, 2024, para mais de 2 bilhões 188 milhões. Então você vê que quanto maior os juros e por mais tempo ele vai ficando, mais a empresa tende a pagar os juros de empréstimo, né? Ou seja, as parcelas ali, tem muitos acordos, algumas pós-fixadas, outras pré-fixadas. Então, quanto mais tempo você tem os juros maior, mais ela vai ter que pagar juros, né, de dívida, ou seja, se tiver uma redução aí em 2026, 27 em diante, você vai ver uma diminuição no pagamento aqui de juros de dívida, mas quando você tem ali um período maior de juros, mais ela vai continuar pagando, ou seja, ela não consegue refletir em bons níveis de lucro, que ela está destinando o dinheiro dela para pagar aqui os juros de dívida. Então, um ponto de atenção, apesar ali do forte nível de vendas, né, que ela vem realizando, a parceria agora com o data center, importante a gente estar olhando muito para essa questão do CDI. E para finalizar aqui, a gente vai dar uma olhadinha no gráfico, né, da companhia, ó, bateu aqui R$10,95, né, fechamento de início de fevereiro, depois recuperou e agora voltou à região aqui dos R$11,50. Ela vem nessa região aqui dos 10, ó, a R$11 desde o ano passado, né? Se pegar aqui outubro, ó, setembro, ela está flutuando nessa região. O topo mais recente foi R$12,89 em dezembro, né? Finalzinho do ano passado, ela bateu aqui R$12,89 e depois recuou e está nessa região. Aí vale a pena você estudar se compra agora, se espera uma correção maior. Você viu que ela está fazendo a parceria, então a gente pode já ficar preparado que realmente vendas e parcerias vai ter muito forte de Auri, mas o ponto de atenção é
a dívida e a parte do CDI. Se tiver um CDI mais alto por um período maior, ela vai ter que continuar pagando ali, você viu os juros de dívida só aumentando e tira dinheiro dela, né? E ela não consegue demonstrar bons desempenhos de lucro líquido e também não consegue pagar bons dividendos. A empresa, apesar de fazer recompra, né, de ações, vem fazendo aí um programa de recompra, mas o ponto forte dela, que seria os dividendos, nesse momento a gente não enxerga dessa maneira. É um case mais de longo prazo e vale a pena você avaliar, se estuda colocar a Auren, se espera ela bater aqui, ó, o fundo dela, né, as mínimas, região dos R$ 10, que ela atingiu o ano passado, para você fazer um aporte, né? Nós temos ainda a Auren na carteira nesse momento, não estamos comprando, apenas observamos essa questão operacional. A empresa está fazendo parcerias, vem crescendo forte a comercialização, mas o ponto forte aí da companhia, ela vai ter mais para o longo prazo, né? Resolvendo a questão das dívidas ali, diminuindo o endividamento, a gente consegue enxergar um horizonte maior de lucro e também de dividendos aqui de Auren Energia. Então falamos nesse conteúdo de informações muito importante. Você viu ali a questão da parceria, né, com a gigante global de infraestrutura digital e data center, Equinix, companhia fechando acordos. Pode ser apenas o início de novos acordos com outras grandes companhias, outras big techs, Microsoft, Amazon, entre outras, Nvidia, que podem trazer investimentos para o Brasil, e a Auren está bem posicionada nesse segmento, né? O ponto de atenção para a gente ficar atento é a dívida, para a gente vai acompanhar nos próximos balanços aí da companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é gratuito. Deixa também os comentários. Thiago, gostei dessa parceria da Auren com o data center, vejo aí um potencial de geração de caixa, de lucro para a companhia. Eu esperava aí um pouco mais do desempenho financeiro, mas você viu que ela está fazendo a parte dela, né? Está crescendo a receita. O que pesa muito é realmente o endividamento. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço!